Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, a pedidos, vamos falar do Renato e seus Blue Caps. Tem o disco, isto é, Renato e seus Blue Caps, que já desde o final do ano passado, né, e ao longo desse ano, nós estamos lembrando os 60 anos, né, desse disco aí. E vamos pegar aqui o disco? Olha aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma edição original, né, do disco, da própria época, até no plástico original, né. Quais músicas deste LP foram produzidas, né, como versões? Vamos ver isso. E quais seriam, então, as músicas originais que daí a banda fez, né, preparou a versão? Vamos ver faixa por faixa para a gente ter essa noção, né? O disco, ele começa com, no lado A, ele começa com Você Não Soube Amar. It's Gonna Be Alright. Essa versão, né, dessa música, a música originalmente, ela é do Gary and the Pacemakers, né? Gary and the Pacemakers era uma banda de Liverpool. Você deve conhecer uma outra que chama Beatles. E ela era empresariada também pelo Brian Epstein. E o Brian, ele tinha os Beatles, tinha o Gary and the Pacemakers, também tinha aquele Billy J. Kramer. E tratava, né, cuidava da vida desses três artistas, né? E o Gary, durante muito tempo, né, ele concorreu lá ali no comecinho, né, para ver quem era mais popular em Liverpool, se os Beatles e se o Gary, né? Lógico que eu não preciso dizer quem ganhou, né, essa disputa. Até hoje tem aquela música que se canta, né, do time do Liverpool, Você Não Jogará Sozinho, Nunca Jogará Sozinho. O Gary que gravou essa música lá em Liverpool, né? Então vamos dar uma olhadinha na música? Vamos lá. It's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. Você não soube amar, amar, amar. Você não soube amar. Fecha os olhos, né? Fecha os olhos, não precisa nem dizer, todo mundo sabe que é uma versão. A versão do Fecha os Olhos é exatamente do Renato de Barros, não é? Então o próprio Renato de Barros faz a versão do All My Lovin' dos Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Feche os olhos e sinta. Música 3, gente. Música 3, O Escândalo. Né? O Escândalo, essa música tem uma historinha legal, ó. O Escândalo em inglês, Shame and Scandal in the Family. É uma música que é dos anos 40. É uma música dos anos 40, é tipo um ska, um calypso. E quem gravou originalmente, lá em 43, foi o Sir Lancelot. Né? Então, Sir Lancelot grava. Isso aí era um artista de Trinidad e Tobago e tal. E essa música ela foi associada a um filme, né, de terror na época e teve um certo sucesso. E depois, exatamente nos anos 60, né, começaram a ter outras versões. A letra foi um pouquinho modificada. E aí em 65, exatamente 65, ela foi gravada pelo Sean Elliott. Então a versão mais famosa era o Sean Elliott. E ela era mais ou menos assim. Whoa, it's me. Shame and scandal in the family. La, 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 la.
de guri. Depois, no Brasil, então, o Renato de Barros, né? Vamos conferir aqui. A versão é exatamente do Renato de Barros. E ele lança aqui no LP, isto é, Renato e seus Blue Caps, faz um grande sucesso. Na década de 80, inclusive, no Brasil, o SBT fez uma versão e aí associou aquele Serginho Malandro, né? E colocou nos intervalos da emissora. Essa música meio que renasceu naquela época, né? Conheci um capeta em forma de guri. Bom, aí o disco tem O Fugitivo, mas essa música O Fugitivo é do Luiz Airão e do Hércio Roberto. Então, Luiz Airão, né? Todo mundo sabe que o Luiz Airão entregou para o Roberto Carlos em 66 aquela Nossa Canção. E tem uma música do Luiz Airão aqui no Renato, seus Blue Caps, né? Isto é Renato em 65. Então, a música O Fugitivo. Agora, depois vem Preciso Ser Feliz. Preciso Ser Feliz é uma música também do Renato de Barros, Paulinho e Lilian, da Lilian, né? Que acredito que nessa época ainda namorava o Renato de Barros. Então, Preciso Ser Feliz, uma música que é brasileira, né? Aí, fechando o lado A, Eu Sei, I'll Be Back. E aí, essa música, evidentemente, é do Lennon e McCartney, é uma versão feita exatamente pelo próprio Renato de Barros, da música dos Beatles. You know, if you break my heart, I'll go. Eu sei que o teu amor por mim já está chegando ao fim. Vamos agora para o lado B? Vamos virar para o lado B? Beleza, lado B, primeira música, O Meu Primeiro Amor. Claro, é uma música dos Beatles, Lennon e McCartney, uma versão feita exatamente pela Lilian. Olha só, a Lilian. Gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, you're gonna girl. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Olha, gente, Lilian é a primeira mulher, pela minha memória, a primeira mulher que é autora de rocks no Brasil. As pessoas esquecem disso, né? A Lilian é talvez a primeira mulher que é autora, né? Que escreveu rocks no Brasil. A seguir, gente, próxima música do disco, Aprenda a Me Conquistar. Aprenda a Me Conquistar é uma música que é brasileira, é do Carlinhos e do Renato de Barros, e também da Lilian. Acho que o Carlinhos era aquele que era o integrante da banda também, né? Então, mais uma música da Lilian e o Renato de Barros. A seguir, Espero Sentado. Espero Sentado, Keep Searching. Bom, Keep Searching era uma música que era de um cara famoso do rock, já tinha tido sucessos como Runaway, e agora, né, lança mais essa música de sucesso, que era o Del Shannon. No one will understand what I've gotta do. I've gotta find a place to hide. A noite vai chegar e eu sem ter você. Bom, na sequência do disco tem a música Sou Tão Feliz, que é uma versão do Love Me Do dos Beatles. Love me do, you know I love you. Sou tão feliz, vivendo assim, sabendo que o seu... Aliás, quem fez a versão foi o próprio Renato de Barros, né? Vamos continuar? Aí então tem o Esqueça e Perdoe. Esqueça e Perdoe, uma música brasileira que foi composta por Getúlio Cortes, né? Que já tinha entregue ali para o Roberto outras músicas, né? Como, por exemplo, O Negro Gato, né? Gente, agora vamos para a última música, Orgulho de Menina. Orgulho de Menina, I Need Your Love. É uma música exatamente do Clark e do Smith. E aqui no disco não diz quem que fez a versão, mas é do Dave Clark 5, né? Então, outra banda da invasão britânica que influenciou muito no Brasil, né? Beatles, eu falei do Jerry, eles eram de Liverpool, né? E aqui a banda do Dave Clark 5 também por algum tempo
63, 64, também quis arranhar um pouco e competir com os Beatles. E essa banda era já do norte de Londres, né, Tottenham, e fez muito sucesso por ali, e aí foi para os Estados Unidos também, né, a partir de 64, depois da onda dos Beatles, né. Então essa música é a versão do Dave Clark 5 originalmente. Não sei por que razão não olhas quando passas por mim. Bom, gente, então mostrei para vocês o disco que faz 60 anos esse ano, né? Que é o Isto É, Renato e Seus Blue Caps. Tá aqui, né? Lindo disco e as músicas originais, as versões originais, você conheceu aqui comigo hoje. Se você gostou, eu peço o seu like. Se também gostou, compartilha com os amigos. Comenta alguma coisa aí que você sabe sobre o disco que eu não falei aqui. E até a próxima. Tamo junto!